eu quero abordar um assunto, é um assunto que eu já sempre comento aqui, mas hoje eu vou fazer um curtas especial sobre esse assunto, que é o assunto que, eu vou botar o título aqui, que esse é o título do Curtas na Zona. Ainda está tempo de não virarmos uma teocracia. A gente sabe que o Brasil está cada vez mais dominado pelos crentes, vamos chamá-los assim de crentes, que são milhões de pessoas. Eu identifico crentes como ligados a igrejas denominadas aí neopentecostais, que são essas igrejas ligadas a figuras públicas aí, como Edir Macedo, como Malafaia, Feliciano, Família Valadão, várias igrejas aí que para mim, a Renascer em Cristo, que realmente eles têm dominado aí a cena política também, têm jogado politicamente de uma forma a acuar a esquerda e, de certa forma, ditar aí a pauta política, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente viu essa semana esse absurdo da SPL aí, que tipo, o Brasil tem uma legislação extremamente reacionária em relação ao aborto, e mesmo assim, para eles não é pouco. São 3 casos que a mulher pode fazer aborto, que é caso de hematoencefalia, de risco para a mulher ou para o bebê, e caso de estupro. E eles querem diminuir isso, né, principalmente em relação ao estupro, né? Então foi um show de horror. A gente sabe que, sobretudo, o Lira está fazendo isso para agradar a bancada bolsonarista e, sobretudo, a bancada evangélica, porque ele quer fazer o seu sucessor na Câmara dos Deputados. Então, eles estão um pouco se lixando, na verdade, né? Isso tudo cortina de fumaça, porque realmente eles não querem... Primeiro que eles também não sabem debater sobre economia, sobre a política real, sobre os problemas do Brasil. Então eles ficam usando essa política para fazer demagogia barata com o corpo das mulheres, né? Isso que é mais grave, né? E esse discurso religioso cada vez mais é perigoso, né? Então vamos começar. Eu queria falar um pouco desses picaretas como Malafaia e Edir Macedo, né? A gente sabe que eles estão aí. O Malafaia virou praticamente uma liderança política, né? Esse Stócenes Cavalcante, que é o autor dessa PL, é um cara extremamente ligado ao Malafaia, é um cara extremamente ignorante. Stócenes, a gente até passou um trecho aqui, ele tentou debater, assim, era uma entrevista, eu acho que era na Globo News, onde ele se colocou 2 pessoas, assim, de campos opostos, imagina, era o pastor Henrique Vieira e ele. A gente tem bota lá na pesquisinha do Zona Curva que você vai ver. E assim, o cara não sabe debater, lá do Rio de Janeiro, então a gente vê que realmente um projeto de poder desses caras. Inclusive, esse é um dos. É o título do livro do Edir Macedo, né? Ele escreveu um livro, né? O Edir Macedo até é um dos caras um pouco mais, não digo letrado, mas pelo menos que conseguiu escrever um livro, né? Acho que nem o Bolsonaro leu o livro dele. Talvez os fiéis sejam obrigados, alguns fiéis, para puxar o saco dele, né? Mas a gente vê que a gente vive uma precariedade no trabalho, a gente vive uma precariedade em várias áreas assim, a gente vive, por mais que a gente esteja no governo Lula, devido à tecnologia, os trabalhos estão muito difíceis, né? O emprego está difícil, o desemprego no governo Lula já começou a cair, mas a gente sabe que a pobreza continua, e isso é um mercado de exploração da ignorância, da estupidez. Você vê que a bancada deles é a bancada evangélica na Câmara é formada por pessoas extremamente ignorantes. Outro dia a gente passou aqui um trecho do pastor Marco Feliciano falando que as pessoas tinham que trabalhar até a exaustão. Então essa que é a pauta deles, né? Então eles se alinharam de forma muito clara ao neoliberalismo, a uma política econômica austera, que não tem serviços públicos decentes, para ficar ali sendo manipulados como um gado mesmo, né? A gente chama o bolsonarismo, os bolsonaristas de gado, mas boa parte desse gado bolsonarista vem dessas igrejas, né?
onde não se questiona, onde não se tem um pensamento crítico, onde as pessoas são facilmente manipuláveis. Então, e o mais irônico disso tudo é que eles vivem prometendo prosperidade para as pessoas, né? Não sei quem, você já deve ter visto, o cara tem um carrinho melhor, assim, o cara bota, foi Deus que me deu. Não foi Deus que te deu nada, maluco. Você que trabalhou e conseguiu comprar o carro com muito esforço. Mas é o discurso desses malucos, entendeu? Então, a gente sabe, eu vou depois até falar um pouco do Bakunin, vou mostrar aqui um livro que eu baseei muito esse meu texto aqui na leitura desse livro aqui, eu recomendo muito, que eu li, eu vou chegar aqui mais perto, que senão tira o foco aqui. Bakunin, Deus e o Estado, da editora Edra. É um livro de fácil leitura, assim, que é um livro que ver. Eu vou ler depois um trecho aqui que eu separei para ler para você. De 125 páginas, já vai a minha dica aqui. Bakunin, Deus e o Estado. Para quem não sabe, eu vou botar até já a cara aqui do Bakunin, porque vou dar o crédito aqui do que eu também estou falando um pouco, né? Tá aqui o Bakunin. Bakunin era um russo, morou um tempo na França, ficou sempre fugindo lá do Nicolau. O Nicolau era um imperador lá russo, era um cara até de origem nobre, mas começou a ler Hegel, começou a ler os filósofos, começou a se aproximar dos socialistas, dos comunistas, e depois eles criaram essa teoria anarquista, né, que é uma teoria que eu tenho muito apreço, já li muita coisa sobre anarquismo e acho que eu tenho grande admiração pelo Bakunin e outras figuras como Proudhon e outras figuras aí que a gente sabe que tem muitos anarquistas aqui, né, em São Paulo, tem um movimento forte anarquista aqui na cidade de São Paulo e eles já entraram muito em contato aqui com a gente. Mas eu queria falar um pouco da nossa realidade aqui. Eu acho que existe também, dentro desse contexto social brasileiro, você ouve de muita gente da classe média uma história que é assim: é como se a religião fosse tolerada, né? Porque quando as pessoas estão entre eles, né, entre a classe média, a classe alta, eles falam assim: ah, não, mas eles são um bando de ignorantes, ficam aí sendo manipulados por esses pastores. Mas quando tem alguém que lhe serve, alguém que lhe cabe dentro do seu espaço ou como uma empregada, ou como um porteiro, e é muito religioso, a classe média enxerga isso também como uma coisa boa, entendeu? Como se a pessoa fosse ser menos revoltado, menos questionadora da sua própria condição. Então, e essas igrejas servem muito como, na verdade, tornar essas pessoas cada vez menos seres pensantes, menos seres com atitude. Eles matam muitas vezes a própria libido sexual da pessoa. Eles têm uma parte que é positiva, eu não vou dizer que tem uma coisa de pertencimento, eles acabam se ajudando. Isso é uma realidade, entendeu? Mas eu lembro uma vez que eu fui na Renascer fazer uma matéria e tinha uma senhora muito humilde, assim, que ela até falou que ela era, acho que era faxineira, ela falou que ela era, eu acho que foi faxineira. E ela começou a fazer um discurso que era o mesmo discurso do pastor da Renascer. Então, era impressionante, eu entrei na igreja, fiquei lá, depois que eu me apresentei como repórter na hora da saída e comecei a entrevistar umas pessoas e fiz alguns vídeos, que isso faz muito tempo, eu nem sei onde estão esses vídeos. Então, você via que as pessoas estavam ali e ela começou a falar como aquela pessoa, entendeu? Como aquele ser que ela admirava ali, que era um cara que estava ali num púlpito, que tinha prometia salvação para ela. E para mim, isso é uma forma de escravização, entendeu? A gente tem um país extremamente desigual, um país extremamente racista. Então você vê um monte de. E eles tiram muitas vezes os negros das religiões de matriz africana. Então estão dominando cada vez mais as periferias das cidades. A gente vê a quantidade de pessoas evangélicas entre a população mais pobre. E também tem uma parte da classe média também que está embarcando nisso. Então, hoje mesmo, né? Hoje mesmo eu fui buscar minha filha na escola e eu parei num semáforo e eu nunca tenho dinheiro, né? A gente tem tanto esse hábito de usar cartão que dificilmente eu tenho dinheiro. E hoje eu tinha dinheiro.
e eu dei R$ 2 para um cara que mora na rua aqui perto, eu sempre o vejo, assim, já é um senhor. E aí eu abaixei o vidro dele e falei, vou fazer uma oração para você. Então, e eu não estou dizendo que ele é evangélico, mas a religiosidade é muito forte, né, no povo brasileiro, né? O cara começou a falar de Deus, de Deus, de Deus. Eu falei, cara, o cara tá na merda socialmente e é um fiel, né? Tava até com um crucifixo, tipo, parecia um rosário, um negócio assim. Então, isso faz muito parte, né, Só que eu acho que é uma forma de manter, isso também o Bakunin fala muito, as pessoas escravas dentro de uma sociedade injusta. É o que acontece no Brasil, entendeu? A gente vê a quantidade enorme de pessoas vivendo uma vida. E é isso que o Bakunin fala, entendeu? Ele fala na liberdade e a religião como escravidão, né? Como Nietzsche também chegou a falar e outros filósofos também falam. E no Brasil isso para mim é muito nítido, assim, a gente vê como como eles estão também invadindo a política. Por que eles precisam invadir a política? Se fosse só uma questão, não fosse uma questão social, fosse só apenas religião, entendeu? Você teria lá um templo, as pessoas iriam lá e iriam rezar e tudo. Mas eles têm um projeto político, isso está cada vez mais claro. E a gente sabe que também parte da esquerda, eu lembro aqui quando o Edir Macedo inaugurou aí o templo dele, que é uma coisa monstruosa, lá perto do Brás, aqui na cidade de São Paulo, que estava lá, estava o Lula, estava a Dilma, estava o Alckmin na época, todas as. Quer dizer, agora eles estão juntos, né? Mas o Alckmin naquela época não estava com o Lula. E eu não lembro quais eram, mas eram todas as. Todos era governador, era prefeito, era deputado, senador, todo mundo lá puxando o saco de Edir Macedo. Porque eles sempre trouxeram muitos votos. E com o tempo eles foram descobrindo que eles não precisavam também desses outros políticos, que eles podiam criar os próprios políticos. Daí você vê a quantidade de pastor que é político, né? Esse mesmo que fez esse projeto aí do aborto, que é uma insanidade, é um pastor, entendeu? Então, você vê o ponto que a gente chegou, que nós temos hoje uma quantidade gigantesca de políticos, pastores. Então, a gente tem essa coisa mesmo da bancada da bala e da Bíblia, né? Tem a do boi também, mas eu quero focar na da. E é engraçado que a da bala e da Bíblia, elas andam juntas, né? Então, assim, porque o Jesus deles é um Jesus. A gente estava conversando até com o Rubens Casaro outro dia, que é o Jesus armado, o Jesus violento, o Jesus que mata o bandido. O bandido pode ser seu vizinho numa comunidade pobre, né? Mas ele é o Jesus do Velho Testamento, Jesus que vai te cobrar, que vai, tipo, punir as pessoas, que você. Então, assim, quando eu falo de teocracia, seria essa teocracia brasileira, entendeu? É um fundamentalismo né, neopentecostal, um fundamentalismo evangélico, né? Que é o que a gente convive com ele já de forma muito natural. Você vê na TV aberta hoje, se você vai lá, né? Todo mundo, a maioria hoje do pessoal de classe média tem um pouco de TV a cabo, muita gente até já desistiu da TV a cabo. Depois que você passa Globo, e daí começa com a Record, que já é deles, né? Aí você vai na TV a cabo, eu tenho aqui em casa a Vivo. Você vai, até você chegar na programação da Globo, tem dois canais, um ou dois canais de católicos, mas o resto, no horário nobre, são 5, 6 canais só com Renascer, aquele pastor Valdomiro. É impressionante como eles dominaram a televisão, dominaram a política, entendeu? Dominaram a cabeça de boa parte da população brasileira. E isso a gente está deixando acontecer e quando você recebe uma bucha dessa, como um PL desse, é a pauta deles, é essa pauta, entendeu? Eles são homofóbicos, eles são contra. Eles têm cura gay, imagine. Quer mais homofobia do que isso? Então, eu para terminar aqui esse meu comentário sobre isso, eu queria falar um pouco do Bakunin, mais um pouco mais sobre o Bakunin, e ler um trecho dele aqui, que eu tirei aqui desse livro, do Deus e Estado, que eu estava comentando para vocês. Então, eu vou até deixar o livro assim para poder ficar mais perto, próximo do microfone. O homem só é realmente livre na medida em que sua liberdade, livremente reconhecida e representada,
como por um espelho pela consciência livre de todos os outros. A escravidão de um só homem sobre a terra é uma ofensa contra o próprio princípio da humanidade e a liberdade só se realiza com a igualdade de todos. Então, eu estou pregando aqui, eu pregando Bakunin. Amém! Então a gente vê que eu sou um cara que assisti às vezes para tentar entender. Eu assisti até R.R. Soares, né? Eu sei que para muita gente é um martírio, e de certa forma é um martírio para mim também, para entender, e sempre me chocou muito. Assim. Isso acontece há muito tempo, a gente foi deixando passar isso, a gente foi deixando achar que isso. Ah, não, mas tem que respeitar. E aqui não é intolerância religiosa, não. Se alguém vier falar intolerância religiosa, eu vou ficar muito puto. Entendeu? O problema, se você quiser continuar lá, primeiro assim, vamos por partes. Primeira coisa, mesmo antes da política, de eles entrarem na política, esses pastores sempre cometeram crimes de estelionato, tem um crime lá que é contra a fé pública, eles sempre lavaram dinheiro, então eles cometeram uma série de crimes e não tinha Ministério Público, não tinha nada para esses caras. Eles sempre cometeram uma série de crimes, essas igrejas, né, e ainda não pagavam impostos. Tem várias leis assim, estaduais, leis federais, que esses caras eles têm vários benefícios de não pagar impostos, além de roubar muita gente, que tem vários pastores que roubam os pobres. Roubam, é isso. Eles tiram pouco dinheiro dessas pessoas, é isso que eles fazem. Eles agora se meteram na política, na comunicação, entendeu? Em vários setores, entendeu? Então, com o tempo, a gente não pode deixar isso acontecer, né? A gente é um país laico, é um país que tem uma cultura, por mais que seja hipócrita em vários aspectos, é uma cultura de liberdade sexual. Nós somos o país do carnaval, o país da praia, o país da sensualidade, entendeu? E esses caras querem destruir esse país. Não é à toa que eles andavam com esse psicopata do Bolsonaro, entendeu? Que é isso que eles querem fazer. Eles querem destruir tudo que tem de melhor no Brasil. E são essas coisas, entendeu? Que eu estou falando aqui. É uma cultura própria que a gente tem, um país que tem um povo muito especial mesmo. A gente é mesmo. A gente é mais alegre, a gente é mais expansivo, a gente tem uma série de coisas que esses caras, eles odeiam sobretudo o Brasil, entendeu? E esses pastores, eles são sociopatas, cara. Você pega o Malafaia virou a principal liderança política depois do Bolsonaro no campo da extrema-direita. Como é que a gente deixou chegar num nível um pastor desse que não vale nada? É impressionante, é impressionante. Então a gente, aqui fica, esse vídeo vai como um alerta, tá aqui, vou botar o nome de novo, que ainda dá tempo de não virar uma teocracia. Agora eu vou chamar a Lília, mas a gente sabe que ontem nas cidades, pelo menos aqui em São Paulo, eu não sei nas outras cidades, aqui em São Paulo, as mulheres foram para a rua, as mulheres se sentiram muito indignadas, porque a gente sabe que tem mulheres do outro lado, tem a Zambelli, tem a Zanata, tem a Damares, então as mulheres também, a gente vê que, né, a Damares é uma religiosa, né? Não sei se ela é pastora, sei lá o que aquela mulher mas só sei que é um problema pro Brasil, a Damares. Mas já que eu estou já entrando nesse tema, eu vou chamar aqui a Lilian. Então esse aqui é o meu Curtas na Zona. A gente deve subir ele como um trecho agora. A gente está aqui na live, mas depois ele vira um trecho lá para uma lista que tem. Eu já falei do The Hit, eu já falei aqui da semana passada, ou retrasada, não lembro, que eu falei que ia fazer quarta e sexta, até alguns dias está muito corrido, acabo não conseguindo fazer, porque eu faço uma pautinha, vou pesquisar alguma coisa. Então, eu falei como a extrema-direita usa sua raiva. Me ajuda a lembrar aqui, Lina, o que mais que eu fiz? Eu vou entrar na minha pauta aqui, que daí eu vou lembrando os curtas na zona que eu já fiz aqui. Os herdeiros do Lula, né? Que a gente fez aqui, que era falando dos 5 herdeiros, que eu escolhi 5 herdeiros do Lula, fiz do The Hit, fiz sobre o bolsonarismo, a bizarrice do bolsonarismo, sobre os bobos da corte da Rede Globo e sobre a Zambelli.